a gente vai falar como que começou as nossas intimidades com Deus. Um grande processo. Um grande processo. Fala aí, Lu, como foi a sua? Eu tive várias fases, assim, né, com essa questão de Deus. E para mim é muito amplo, porque cada processo eu fui trazendo mais uma intimidade. Eu gosto muito de relacionar a intimidade com Deus com um fato igual uma amizade, que você vai conquistando, construindo. Concordo. E que cada passo, conforme você vai trazendo... sabe aquela pessoa que você... essa pessoa eu procuro para falar do trabalho. Essa pessoa eu procuro para falar da minha amizade. E de repente você encontra uma pessoa só, o que você pode falar de tudo. Então, sim, hoje essa é a minha questão com Deus, o que eu entendo com a intimidade com Deus. Mas não foi sempre assim. Tudo é processo. Tudo é processo. Um grande processo, oh, meu Deus, cebolas que não param de descascar nunca mais. Mas assim, eu tive... Na minha família, a gente não teve essa conexão desde o início. A minha família foi... Meu pai e minha mãe estudaram numa escola religiosa. E aí, eles acharam melhor que eu e a minha irmã tivesse o próprio caminho com Deus, o próprio processo. Então eu fui procurar, fui ter acesso bem Mas depois. eles não falavam na infância, assim, Eles nada falavam, sobre Deus? Eles falavam, até tinha uma frase que meu pai falava muito que era: Deus está em tudo. Ele está na árvore, ele está no mar, ele está na natureza, ele está em tudo. Mas eu não entendia. Que eu achava que Deus, uma pessoa, como assim ele está em tudo? Uma pessoa em tudo? Sim. Então não fazia muito sentido para mim. E depois de um tempo, quando fui ficando mais velha, eu fui sentindo necessidade, tinha amigas próximas que tinham algumas religiões, eu fui sentindo de começar a procurar. E eu lembro, assim, que não é muito distante, mas a minha primeira conexão maior com Deus foi quando meu pai foi diagnosticado com câncer. E logo que ele foi diagnosticado, eu falei, eu preciso recorrer a alguém, porque se meu pai que me dá força. Sim, que o pai está muito nesse lugar, né? Exato. De segurança. Se meu pai, quem é o meu outro pai? Quem que vai me auxiliar nisso? E aí eu fui buscando. Então todos os dias, quase todas as horas, gente, eu ficava o tempo inteiro ali rezando, pedindo: Senhor, ajuda meu pai, Senhor, faça meu pai se livrar das dores. E era bem uma oração, eu falo que hoje sem maturidade, assim. Genuína. Genuína. Do coração. Não sei, era de um desespero, assim. Tá. Era em busca de algo. Era em busca de algo mais do que eu queria, né? Sim. Senhor. Sem saber, na verdade, os propósitos. Exato, Senhor, melhora meu pai. Sim. Pedir e vem. Certo. E hoje a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? A questão com Deus. E eu lembro que onde eu trabalhava numa loja, que era uma loja de... Essas lojas que tem várias coisas, roupa, produtos, tem... Departamentos. Tem enfeites de mesa. E tinha um setor, que eram os enfeites, e tinha um potinho dos desejos. E eram vários potinhos dos desejos. Gente, já tinha 16 anos, mas eu na minha inocência aí, porque meu pai foi diagnosticado com 16 e ele faleceu com 18. Então teve um grande processo aí. Sim. Eu na minha inocência peguei um papel e escrevi: Senhor, abençoe meu pai para que ele não sinta mais dor, para que ele se liberte, né? Que bonitinho. E coloquei no papelzinho ali, e aí todos os dias, várias horas do dia, eu ia rezar nesse lugar. Então, logo depois, né, dos 16 ao 18, nesse processo do meu pai ficar doente, ele faleceu. E quando ele faleceu, foi para minha primeira desilusão com o que eu achava e o que eu esperava que Deus era. Sei. Para você teve algo parecido ou você nunca teve alguma desilusão assim? Não com Deus. Eu acho que até hoje a minha conversa com Deus nunca é sobre o porquê e por que você fez isso comigo, o que aconteceu. Não. Eu sempre, desde lá atrás, mesmo sem me conhecer muito, eu tinha uma ideia de que Deus ia fazer algo melhor para mim. Pra você. Porque, Sim. ao contrário de você, eu tive uma base muito religiosa. Sim. De mãe, de vó materna, de tia.
A minha avó cantava muito músicas de igreja, então isso eu conectava muito. E sempre falas muito colocando Deus como o melhor amigo. E de tipo, a gente pode pedir que ele vai atender de alguma maneira. Então eu sempre tive uma espera com Deus, assim, se ele não me entregou ainda, é porque não tá na hora. Mas que ele vai me entregar, ele vai. Então eu tinha uma fé muito grande em relação a Deus. Mas por algum acontecimento da minha vida, por um acontecimento da minha vida que balançou demais as minhas estruturas. A gente sempre tem algo que balança. Sempre tem. E eu acho que, eu gosto de falar que é o nosso despertar para nós mesmos. E aí eu acho que despertando a gente mesma, a gente desperta a espiritualidade. Com certeza. E aí eu comecei a perceber que eu tinha uma fé muito grande a Deus, mas eu não tinha uma intimidade comigo mesma. Que está 100% relacionado. Isso, que está super relacionado. Então eu comecei a perceber que eu não me conhecia, que muito das minhas dores eram dores totalmente sem respostas. E aí eu comecei a me buscar a partir dessa dor. Aí eu comecei a me buscar e começar a perceber que a fé que eu tinha com Deus era uma fé muito religiosa e uma fé muito dentro da caixa, né? Sim. Em que muitos dogmas vinham atrás dessa fé, dessa intimidade com Deus. E talvez eu percebi que eu tinha fé a algo que me ensinaram, mas quanto mais eu descobria quem eu era, mais íntima eu era de Deus. Porque para mim foi exatamente essa percepção que eu tive, mas num outro ângulo. Porque me vinha um lugar onde eu colocava a espiritualidade muito acima e muito separado. Tá. Era uma coisa que eu olhava Deus, então como se eu precisasse de experiências ou então estar 100% concentrada. Entendi. Para conseguir escutar a voz, para conseguir, de uma certa maneira, conectar. Então era dentro da caixa porque existe todo um padrão, sim, passo a passo para acessar ali. Também era dentro da caixa. Também era dentro da caixa, exatamente. E aí foi justamente quando eu comecei a questionar esses lugares, né? Fiquei ali de mal com Deus, porque o Senhor levou meu pai, e aí... E depois fui depois eu passei por uma outra questão, né? Porque são as questões que fazem a gente... Movimentar. Sair do lugar. Passei por uma outra questão e comecei a questionar esse meu pensamento. Mas peraí, como assim? Então Deus existe para fazer suas vontades? Que fé é essa? Sim. Que lugar é esse? Sim. Então um faz a sua vontade... Cadê seja feita a vossa vontade? Sim.